Agora sim, estamos, portanto, com todas as condições reunidas, estamos em direto então no Facebook e vamos dar início a este webinar que estava programado então para hoje. Eu quero desde já então saudar a todos, uma boa tarde a todos os participantes. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Ferreira, eu sou do Grupo Informador Fiscal e, portanto, vamos então dar início ao webinar. Portanto, de forma a levarmos um pouco do nosso conteúdo, o conteúdo do Informador Fiscal que temos para os nossos assinantes, achamos que era pertinente, portanto, fazer aqui um mês com algumas temáticas. Temáticas estas que consideramos que é de bastante importância e por isso achamos que devido a esta altura da pandemia seria pertinente termos o tema dedicado à insolvência. Este mês será então o mês da insolvência, criado pelo Informador Fiscal, onde iremos partilhar gratuitamente o nosso conteúdo para quem nos segue, seja através do Facebook, das redes sociais em si, quer através do nosso site, quer através das nossas newsletters, porque temos alguns subscritores de newsletters que não são nossos assinantes, mas poderão ao longo deste mês ir consultando gratuitamente informações sobre a insolvência, portanto, sobre esta temática de insolvência. Além de termos conteúdo gratuito para quem nos queira acompanhar, teremos também ao longo deste mês a realização dos webinars relativamente a esta temática. Hoje será então o primeiro webinar dedicado à temática da insolvência e que terá como tema insolvência de pessoas singulares, exoneração do passivo e algumas outras particularidades. Temos como convidadas as nossas oradoras, a mestre Ana Cecília Cardoso e a professora doutora Patrícia dos Anjos Azevedo, portanto serão as nossas oradoras de hoje. Como habitual, nos nossos webinários de início irão fazer uma apresentação relativamente a este tema e depois no final haverá então espaço para esclarecimento de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida sobre esta temática poderá colocá-lo no chat, portanto no bate-papo, ou então também na parte das questões e perguntas dedicada, portanto, para esse fim. Eu colocarei as questões às nossas oradoras e elas farão a respectiva resposta. Quero desde já agradecer e dar as boas tardes e as boas-vindas às nossas oradoras convidadas. Agradeço a disponibilidade e a vossa colaboração também para estarem presentes para esta apresentação e também para esclarecimento de dúvidas. E vou começar então por dar início, ou melhor, passar a palavra, digamos assim, à doutora Ana Cecília Cardoso, que irá fazer então uma pequena apresentação sobre o tema dedicado. Boa tarde, obrigada Mariana. Esta ideia surgiu no âmbito de um projeto que nós temos no Informador Fiscal. Eu sou colaboradora do Informador Fiscal. A doutora Patrícia também colabora connosco muito ativamente no âmbito de um projeto que é o projeto Lexit e temos nesse âmbito também um outro projeto que é a anotação do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. Face à atual conjuntura que vivemos atualmente, como a Mariana muito bem disse, e as dificuldades que estamos a enfrentar ou que iremos enfrentar daqui para a frente, nós decidimos que seria pertinente fazermos este mês dedicado à insolvência e, no fundo, também divulgarmos um bocadinho do trabalho que nós temos vindo a fazer nesta temática que é a insolvência. Aqui será muito centrado na insolvência de pessoas singulares, que é um regime já de si, um regime mais particular dentro da insolvência e um regime não tão abordado, não tão falado, porque geralmente centra-se muito mais na questão das insolvências de pessoas coletivas e na pessoa coletiva, e nós aqui vamos um bocadinho esmiuçar aqui especialmente a questão da exoneração do passivo restante e da situação de ambos os cônjuges face à insolvência. Como disse, esta iniciativa surgiu no âmbito do nosso projeto da anotação do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, que poderão posteriormente consultar. Eu vou aqui mostrar um bocadinho como é que funciona e o tipo de anotações que temos, que poderão ser um complemento ao que nós aqui vamos falar. Nós aqui vamos falar dos regimes, vamos apontar muito para
para os artigos e não vamos estar aqui consequentemente a ler a lei, que depois poderão consultar posteriormente, que acaba por ser mais fácil do que nós estarmos aqui a interromper para mostrarmos o artigo e acabarmos por fazer. Então eu agora no início vou mostrar aqui um exemplo. Pronto, este é o nosso portal, o Lexit, que é onde está este projeto da anotação do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. E aqui facilmente na biblioteca podem pesquisar o direito da insolvência e lá conseguirão aceder ao Código de Insolvência e Recuperação de Empresa e, consequentemente, conhecer aqui um bocadinho o nosso projeto. Fazendo um registro, têm um acesso gratuito durante 10 dias que permite que vejam as anotações e possam facilmente aqui conhecer um bocadinho melhor o que é que nós fizemos neste âmbito. Pronto. Apresentações feitas, vamos começar agora, propriamente dita, a nossa apresentação do tema que nos trouxe aqui hoje. A doutora Patrícia vai começar com a primeira parte da apresentação e a segunda dedicada, esta primeira parte dedicada mais à questão da exoneração do passivo restante, e a segunda parte serei eu a fazer, mais ligada à problemática da insolvência de ambos os cônjuges, ou seja, quando é que é pertinente, quando é que não é, mas pronto, isso será agora então o que passaremos a fazer. Passo a palavra agora à doutora Patrícia, que poderá começar a fazer a sua apresentação. Olá, muito boa tarde a todos os que nos estão a ouvir, boa tarde também aqui às minhas colegas, poderei dizer, do painel, e agora vou fazer uma partilha de ecrã. Nós temos aqui uns diapositivos que fizemos, que é mais fácil para acompanharem a nossa apresentação, julgo que já estão a ver. Sim, se eu avançar, acho que também se vê, caso contrário vamos ter que fazer de outra forma. Se eu avançar, vê-se? Sim? Ok, obrigada, Mariana. Pronto, então como disse a doutora Ana Cecília Cardoso, nós vamos falar hoje de um regime de insolvência que é muito específico relativamente àquele primeiro em que pensamos, até porque o antecessor do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, que era o Código das Falências, era muito dedicado aos comerciantes, às pessoas coletivas, não previa esta questão das pessoas singulares. E portanto nós decidimos pegar nesta situação, tendo em conta precisamente, tal como disseram as doutoras Ana e Mariana no enquadramento que fizeram inicial, tendo em conta precisamente a situação que atualmente vivemos e efetivamente as dificuldades de algumas famílias. Portanto, vamos falar de particularidades da insolvência de pessoas singulares. Cabe-me a mim falar então desta parte inicial, exoneração do passivo, portanto a limpeza, digamos assim, que é permitida, o começar de novo que é permitido dentro de determinadas circunstâncias, e depois a doutora Ana Cecília falará sobre algumas particularidades, designadamente, tal como disse, a insolvência de ambos os cônjuges e a questão dos insolventes em determinadas situações particulares, que terá a ver com a prática de pequena, portanto, atividade empresarial ou não. Pronto. Mas então, começando pelo mais básico, digamos assim, da insolvência de pessoas singulares. A insolvência de pessoas singulares tem uma particularidade muito interessante, que é diferente daquilo que é aplicável à insolvência mais, entre aspas, em que pensaríamos em primeiro lugar, que seria a das pessoas coletivas. No que toca às pessoas singulares, nós temos a possibilidade da dita exoneração que colocamos no título. Eu já vou explicar o que é que isso é, mas exonerar neste sentido é limpar, é a limpeza. Portanto, insolvência de pessoa singular destina-se então a particulares, pessoas singulares, lá está, pessoas físicas, se quiserem, que se encontram em situações de impossibilidade de pagar as suas dívidas. Ok, tudo bem. Têm dificuldades em pagar as suas dívidas e agora há que ver se enquadram nas disposições específicas da insolvência de pessoas singulares, às quais subsidiariamente, obviamente, se aplicará em tudo o que nós tiver aqui especialmente regulado, nos artigos 235 a 266 do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, adiante abreviadamente designado por CIR, portanto percebermos qual é o regime específico, percebermos o que é que se aplica aqui de diferente relativamente à insolvência de pessoas coletivas. E portanto temos um conjunto de artigos especialmente aplicáveis, lei especial, nunca se esqueçam, derroga, afasta a aplicação da lei geral e portanto temos que perceber o que é específico e em tudo o que não for especificamente regulado, obviamente iremos, digamos assim, ao regime regra, que será a insolvência de pessoas coletivas. Portanto, a grande diferença aqui, a primeira nota que eu quero de facto deixar aqui bem clara, é que do processo de insolvência de pessoas singulares
pode resultar em determinadas circunstâncias e, como eu costumo até às vezes expor aos meus alunos quando leciono estas matérias, permitir de facto a limpeza do passivo, se lá está o fresh start, do começar de novo, se o insolvente pessoa singular se portar bem. Isto é avaliado em várias fases e, portanto, ele não tem que se portar bem só antes do pedido, tem que se portar bem durante o período e tem que se portar bem depois do período, porque a exoneração também pode ser retirada depois de ter sido concedida. Portanto, isto é um processo de uma análise durante 5 anos muito, acaba por ser mais do que 5 anos, porque também tem a avaliação da fase anterior, muito escrupulosa e, portanto, aqui no sentido de que, de facto, o insolvente pessoa singular tem de se portar, entre aspas, como eu costumo dizer aos meus alunos, tem que se portar bem, se não se portar bem, não tem direito. Está certo. E, portanto, aqui, para todos os efeitos, permite-se que o insolvente pessoa singular, mediante determinadas circunstâncias, que vamos então expor já em seguida, comece de novo, tenha direito a um fresh start, sem o estigma, de facto, de ser um insolvente, como se fosse uma espécie de cadastrado, etc. Pronto, porque deslizes podem acontecer a toda a gente, dificuldades, claro que sim também, e portanto, se o insolvente pessoa singular demonstrar determinadas características, demonstrar determinadas condutas, terá direito a um fresh start. Pronto, e este fresh start só existe, como está aqui neste diapositivo 3, que eu estou agora a mostrar, só existe no caso da insolvência de pessoas singulares. Portanto, é uma limpeza dos créditos sobre a insolvência que não fiquem integralmente pagos no processo de insolvência ou nos 5 anos posteriores ao seu encerramento. Por isso é que eu estou a dizer que é um período de 5 anos mais um bocadinho, não é? Também quanto à fase anterior. E, portanto, encerra o processo de insolvência, tudo bem, o processo de insolvência tem fases. Tem uma fase em que se declara o processo de insolvência, portanto a fase declarativa, e depois tem a fase executiva em que se faz a liquidação do património a respectivo pagamento aos credores. Isto basicamente significa que há um período de 5 anos em que há a cessão-cedência do rendimento disponível ao fiduciário, que é uma figura que aparece aqui, mais ou menos equivalente ao administrador de insolvência, mas aqui chama-se fiduciário, que será selecionado, como vamos ver, dentro da lista de administradores de insolvência, mas efetivamente aqui há um período de cessão do rendimento disponível, cede o insolvente, pessoa singular, o rendimento disponível ao fiduciário, para que com isto ele vá pagando, ok, os créditos sobre a insolvência. E, portanto, aqui paga durante esse período de tempo, o período da cessão, da cedência do rendimento disponível, e depois disso, o que não ficar pago é, entre aspas, perdoado, digamos assim, dentro de determinadas circunstâncias então. Portanto, isto aqui estávamos a basear no artigo 235 do CIR. Pronto. No 236 do mesmo código, fixa-se os momentos até aos quais o insolvente pessoa singular pode solicitar a tal limpeza, a exoneração do passivo restante. Costuma-se dizer até a exoneração do passivo restante, aqui é por uma razão de simplificação, estamos a abreviar o nome. Mas então, quais é que são os momentos? Ora bem, os momentos pode ser logo no início do processo de insolvência. Portanto, o devedor de pessoa singular vai apresentar, partindo do pressuposto que é ele que se apresenta à insolvência, o seu pedido de exoneração do passivo restante, juntamente, tem uma gralha, mas não faz mal, não vimos, com o pedido de declaração da sua insolvência. Portanto, ele de facto, à partida, está a assumir de facto que cumpre os requisitos para se apresentar à insolvência e diz simultaneamente que pretende beneficiar da exoneração do passivo. Ou então, não apresenta logo no início esse pedido de exoneração de passivo, pode ainda apresentá-lo, e não é nada extemporâneo, ainda é tempo, porque o artigo 236 do CIR assim permite, no período entre a apresentação, portanto, ou a citação, se for algum dos credores a pedir a insolvência dessa pessoa singular, se não for o próprio a apresentar-se, não é? Porque na insolvência, tal como nas pessoas coletivas, pode ser o próprio a apresentar-se, e diz apresentação à insolvência, diz assim, não é? Ou pode ser um qualquer credor a pedir a insolvência portanto, dessa pessoa, neste caso singular, e portanto aqui no período entre a apresentação ou citação, se for o caso, não é? Portanto, se for outra a pedir, e o termo da Assembleia da apreciação do relatório, mas nunca após esse encerramento, porque aí já seria um pedido extemporâneo, portanto o insolvente pode pedir, porque efetivamente aqui temos que distinguir os casos em que é o próprio a pedir a insolvência, a apresentar-se, é assim que se diz, ou é um outro, portanto um qualquer credor a pedir então a insolvência dessa pessoa singular. No artigo 237 do CIR temos então os pressupostos para que este pedido de exoneração, seja ele apresentado quando for, não é? Logo no início ou no durante, mas nunca depois de, como acabamos de referir, ao abrigo do artigo 236, quais é que são os pressupostos para que o pedido de exoneração do passivo restante seja então aceite? Ora bem,
é aceito desde logo, isto parece lógico, mas quando não existe um motivo para indeferimento liminar. Quando é que pode existir motivo para indeferimento liminar? Nos casos previstos nas alíneas A a G do artigo 238 do CIR, portanto que apresentam um elenco dos casos em que o legislador prevê que possa haver indeferimento liminar do pedido de exoneração do passivo. Posso abrir este artigo para vos mostrar, só que vou ter que interromper o compartilhamento, só um bocadinho. E agora vou aqui, já agora usando aqui a ferramenta, eu já mostro o que estou aqui a ver. Usando aqui o Lexit, posso facilmente, e agora deixem-me lá ver como é que eu vou fazer. Queria-vos mostrar isto. Posso facilmente fazer aqui então a pesquisa, nós estávamos no artigo, vocês desculpem lá, 238 do Código de Insolvência, portanto isto não é fácil quando estamos com o compartilhamento, mas não há de ser nada. Agora quero compartilhar a outra tela, portanto vou ter que ir aqui outra vez ao Zoom, estou um pouco treinada nisto, porque quando dou as minhas aulas muitas vezes não compartilho a tela e portanto vou ter que interromper outra vez e vou ter que voltar, é o 238, e vou ter que voltar aqui, peço desculpa, vamos lá ver se consigo agilizar um bocadinho. Aqui, penso que me estarão a ver aqui o meu ecrã, portanto a questão do indeferimento liminar, o artigo 238 do CIR, eu nem sequer tenho o meu login feito, se tivesse login feito aparecia aqui a anotação, conseguimos pesquisar facilmente como eu fiz, vamos aqui e colocamos facilmente e estamos no artigo. O pedido de exoneração de passivo é liminarmente indeferido se for apresentado fora do prazo. Se o devedor com dolo ou culpa grave, lá está, aqueles graus de culpa mais portanto, avaliáveis como algo de grave, não é? Tiver fornecido por escrito nos 3 anos anteriores à data do início do processo de insolvência informações falsas ou incompletas sobre as suas circunstâncias económicas para obter crédito ou subsídios de instituições públicas ou evitar pagamentos a instituições desta natureza, portanto, para beneficiar indevidamente ou para dizer que de facto tem direito a algo ou que quer evitar pagar alguma coisa, portanto, isto é o portar-se mal, não é? No fundo, porta-se mal se fizer isto, portanto, temos aqui também de facto um período que abrange um período anterior ao início do próprio processo de insolvência, não é? E depois temos aquele período dos 5 anos depois de fim do processo de insolvência. Portanto, com esta brincadeira podemos estar aqui há alguns anos, podemos estar os 3 anteriores, depois 1, 2 que dura o processo, já para estar a ser otimista, e depois os tais 5 anos, ou seja, se calhar andamos aqui perto de 10 anos com esta coisa. Portanto, o bom comportamento tem que ser uma coisa progressiva. Depois, o devedor já tiver beneficiado da exoneração de passivo nos 10 anos anteriores à data do início do processo de insolvência, calma lá, não pode andar a vida toda nisto, é o que aqui diz. O devedor tiver cumprido o dever da apresentação à insolvência ou não estando obrigado a se apresentar, porque há um dever da apresentação à insolvência, é um dos artigos iniciais do Código, que se aplica subsidiariamente aqui. Se tiver abstido essa apresentação nos 6 meses seguintes, lá está, portou-se mal, não é? Devia ter-se apresentado à insolvência e não se apresentou. Com prejuízo em qualquer dos casos para os credores, portanto, com prejuízo para os credores, ele sabia que estava numa situação de insolvência e continuou a intervir no tráfico jurídico, quando não podia ignorar, sem culpa grave, não existia qualquer perspectiva séria de melhoria da situação económica. Quando constem já no processo ou forem fornecidos pelos credores ou pela administradora de insolvência elementos que indiciem com toda a probabilidade a existência de culpa do devedor, etc., ou culpa no agravamento da situação de insolvência. Olha, eu já estou, se calhar sei eu, os outros não sabem, não é? Eu sei mais facilmente. Já estou numa situação muito complicada, vou pedir aí mais 2 ou 3 créditos para comprar telemóveis de topo de gama, mais uma dívida, mas não faz mal, que eu já sei que, pronto, mas depois descobre-se, não é? Quando o devedor tiver sido condenado por sentença transitada em julgado por algum dos crimes que estão previstos nesses artigos aí do Código Penal, ou nos 10 anos anteriores à data da entrada em juízo do pedido de declaração de insolvência posteriormente a esta data, portanto tem a ver aqui crimes que atentem contra, portanto, a questão da insolvência dolosa, etc., pronto. Tem a ver com a própria situação da insolvência. E o devedor com dolo ou culpa grave finalmente tiver violado os deveres de informação, apresentação e colaboração que para ele resultam do presente código, portanto, código de insolvência no decurso do processo de insolvência. Portanto, ele tem que se portar bem, basicamente não pode ter condutas, eu diria, falando assim em português corrente, condutas mafiosas, arranjistas, para tentar prejudicar propositadamente alguma situação ou alguém, designadamente os credores. Vou voltar a interromper e vou voltar aqui aos diapositivos. Ora, com licença, novamente, compartilhar. Aqui estamos nós.
vamos pôr isto grande e estávamos aqui. Ok, muito bem. Desculpem lá este exercício. A maior parte da informação está aqui, mas aqui era importante ir ao artigo só para demonstrar. Por isso é que eu estou aqui a dizer sempre, como digo, eu acho que isto entra um bocado no ouvido, isto é um bocado coloquial, não é propriamente técnico, mas dizer quais é que são as circunstâncias e fica bem espelhado pela leitura do artigo. Depois, portanto, para que o pedido de exoneração passivo seja aceito, portanto, pela negativa parecia óbvio, mas não existe motivo para indeferimento liminar, que são aqueles motivos todos, tem que ser proferido pelo juiz um despacho declarando, portanto, a questão que a exoneração é possível, não é? Portanto, que pode ser aceito. Não seja aprovado e homologado um plano de insolvência, porque o plano de insolvência é outro instituto previsto no CIR em artigos específicos, que é incompatível, diz aqui o código então, acaba por decorrer do código, que é incompatível com portanto, a exoneração de passivo, ou quer apresentar um plano de insolvência que no fundo pressupõe um plano de pagamento aos credores, ou quer então a tal exoneração. E de facto o devedor tem que cumprir os deveres estipulados pelo juiz durante os tais 5 anos, que é o período de cessão-cedência do rendimento disponível. Portanto, para que seja concedido este benefício da exoneração de passivo restante, o devedor tem de, em 2 momentos distintos, portanto, cumprir, digamos assim, determinadas obrigações, digamos assim, determinadas condições. No momento do despacho inicial, que vai iniciar o processo probatório dos tais 5 anos, o devedor tem que cumprir com todas as condições impostas por lei, mais algumas. Portanto, passando outra vez àquela linguagem mais coloquial, mas que eu acho que fica no ouvido, que eu digo sempre isto aos meus alunos e toda a gente se lembra disto, ele tem que se portar bem, tem que cumprir com aquelas obrigações, ponto, ok? Tem que se portar bem no momento do despacho inicial, que dá início ao tal período probatório dos 5 anos. E depois, no final dos 5 anos, no final do referido período probatório, lá está, sai um despacho de exoneração propriamente dito. E esse despacho de exoneração pode determinar, por exemplo, que o devedor esteve ali 5 anos, até se portou bem durante 4 anos e 9 meses, mas depois, no período final, começou a portar-se mal. E isso pode determinar portanto, cessação desse benefício da exoneração. Que é muito chato, não é? Esteve ali a fazer aquele sacrifício o tempo todo, podia ter aguentado até ao fim, mas isso pode acontecer até ao fim, portanto, até ao fim o devedor tem de se mostrar, digamos assim, de boa fé, com o cumprimento das condições que o CIR, portanto, obriga, ou que lhe impõe. Portanto, diz o artigo 239 do CIR que não havendo em tal lugar indeferimento liminar, portanto, o juiz profere o tal despacho inicial que se refere então ao período de 5 anos, que é o período da cessão que vem de cedência, não é? Cedência do rendimento disponível. Portanto, o rendimento disponível que o devedor venha a oferir considera-se cedido ao tal fiduciário, que é selecionado entre as listas de administradores de insolvência, e então esse fiduciário é que vai pegar no tal rendimento disponível, não é? E vai entregá-lo aos credores na medida do que seja possível. E durante os 5 anos vai pagando, okay? De acordo com as regras do CIR, não quer dizer que consiga pagar tudo. Imaginem que eu, coitada, pronto, tive um azar qualquer, devo 400 mil euros à banca, o meu rendimento disponível por mês são 300 euros, estou assim a dizer uma coisa muito simples, não é? Portanto, só tenho 300 por mês para ceder, o resto preciso para comer e para ter a minha vida, e portanto... Depois isto é determinado, claro, em função da situação concreta, não é? Nos casos o rendimento disponível é superior e noutros é inferior, e então esse rendimento disponível vai ser entregue à banca, neste caso a quem eu devo, imaginem, e vai-se então, digamos assim, abatendo à dívida. Não quer dizer que eu com esse valor nos 5 anos consiga chegar a 400 mil euros, imaginem, não é? Pronto. Portanto, quem é o fiduciário? O que é esta figura? É a pessoa a quem fica confiado o tal rendimento disponível do insolvente de pessoa singular, nunca se esqueçam, estamos a falar de insolvente de pessoa singular, durante o período de cessão. Pronto, o fiduciário é escolhido pelo tribunal a partir da lista oficial de administradores de insolvência, era o que eu estava a dizer há pouco, isto está no código. Durante o período de cessão, então está aqui a referência aos artigos, depois podem ler com mais calma. E no final de cada ano o fiduciário afeta os montantes recebidos aos pagamentos previstos nas várias alíneas do número 1 do artigo 241 do CIR. Portanto, todo o tipo de dívidas que estiverem aqui em causa, portanto, pela lógica e pelas regras previstas no Código, recebe a sua parte, digamos assim, desse rendimento disponível e, ao longo dos 5 anos, vai-se recebendo até à quantia que der. Pronto.
Obrigações do devedor. Ora bem, o devedor já sabe que nesse período de 5 anos que remédio comprometeu-se a isso, tem que entregar de imediato ao fiduciário a parte dos rendimentos que receba durante o aludido período e que sejam objeto de cessão. Imaginem, ok, determinou-se naquele processo que o meu rendimento disponível são 300 euros, sempre que eu recebo, o correto é dizer fiduciário, transfiro aqui para a conta por causa da minha insolvência os tais 300 euros e tu pagas à banca, a quem seja, ok? Pronto. Tem que cumprir as obrigações fundamentais que sejam judicialmente estipuladas, ok? O cumprimento destas obrigações que sejam judicialmente estipuladas, que depois são as que estão no código, mas depois há situações que dependem da própria sentença, de declaração dessa insolvência da pessoa singular e dependem da própria documentação referente portanto, à sessão ao período da sessão, ao tal período probatório dos 5 anos. Portanto, aqui isto vai depender um bocadinho do caso, etc. Portanto, falar no abstrato é sempre um bocadinho ingrato. Portanto, o cumprimento aqui destas obrigações pode ser fiscalizado pelo próprio fiduciário, se assim for decidido pela Assembleia de Credores, que é um dos órgãos da insolvência, conforme está na parte da insolvência de pessoas coletivas também, existe aqui os mesmos tipos de órgãos, deve exercer, isto é muito importante, uma profissão remunerada ou portar-se bem a isto também, é trabalhar, ok? E encontra-se impedido de abandonar a profissão sem motivo legítimo, portanto eu não posso dizer de repente, epá, estou para aqui a trabalhar, desculpem, mas eu sou mesmo assim a explicar para ilustrar as situações, estou para aqui a trabalhar para o calo e tenho que pagar aqui ao fiduciário o meu rendimento disponível, estou-me aqui a esforçar para quê? Não quero saber, vou-me despedir. Não pode ser, a menos que me despeçam, isso eu não tenho culpa, quer dizer, só se eu fizer de propósito para me despedirem, não é? Mas imaginem que de repente extinguiram o meu posto de trabalho, eu não tenho culpa de ter sido despedida, não é? Como é óbvio. Agora, se eu fui despedida porque chego sempre atrasada e não cumpro com os meus deveres, calma lá, não estou a cumprir o meu dever, não é? Pronto. E eu estou de facto insolvente, imaginem, sou eu que estou nesta situação, faz de conta, estou sempre obrigada a informar o tribunal e o fiduciário de qualquer alteração nas condições de trabalho no prazo de 10 dias. Imaginem, olha, veio o Covid, a empresa entrou em layoff e eu agora, quer dizer, fiquei a receber muito menos, rendimento disponível, chapéu, ou então muito menos que o que eu tinha. Pronto. Tenho que informar no prazo de 10 dias, é um prazo muito curto, o tribunal e o fiduciário dessa alteração. Portanto, eu recebia 800 euros mensais e de repente fiquei a receber 300 ou 400, pronto. Claro que isso vai mexer com o meu rendimento disponível, obviamente, não é? Pronto. Se estiver desempregado, pode acontecer e pode estar desempregado por facto de não seja assim imputável, não é? O insolvente deve procurar trabalho, lá está, deve se inscrever no centro de emprego, deve ter prova de que está a encetar todas as diligências necessárias para a procura de um trabalho, não é? Que ganha alguma coisa com isso, certo? Não pode estar aqui a dizer, ai, mas este insolvente pessoa singular quer a exoneração, agora decidiu estar em casa e não fazer nenhum, e não procura trabalho, não faz nada. Errado, portanto, está-se a portar mal naquele conceito que eu estava a dizer, muito coloquial. Ele tem que procurar um trabalho. E, obviamente, que há situações em que é difícil. Imaginem que o insolvente de pessoa singular tem 50 e tal anos, 60, 60 e tal. É difícil arranjar trabalho, mas se ele provar que esteve a procurar diligentemente, está a fazer aquilo que é devido e exigível, não é? Deve informar quando for solicitado, pedem-lhe contas, no fundo tem que prestar contas, entre aspas, o tribunal e o fiduciário no prazo de 10 dias sobre as diligências realizadas, dizem, olha, inscrevi-me no centro de emprego, fui a X entrevistas, não fiquei, etc. Pronto. O devedor também não pode ocultar ou dissimular quaisquer rendimentos que ofira, deve informar o tribunal e o fiduciário na forma e no prazo que sejam solicitados sobre os seus rendimentos e património. Imaginem que de repente recebe uma herança, o prémio do Euromilhões, etc. Convém informar, porque tem que o fazer, portanto qualquer entrada de rendimentos extra tem que o referir. Por exemplo, imaginem que até por algum motivo de repente fica a tomar conta de qualquer coisa, de qualquer imóvel e alguém lhe diz, ok, olha, podes ficar com sei lá, a renda, os rendimentos perdiais, etc, qualquer coisa. Portanto, ele tem que informar o fiduciário e o tribunal. Portanto, e esse dinheiro entra, claro, para a contabilidade depois para ver então afinal subiu o meu rendimento disponível, porque como ele pode baixar também pode subir, não é? O devedor está impedido de efetuar pagamentos ou criar vantagens especiais aos credores de insolvência. Diz assim, pronto, eu devo dinheiro ali à doutora Ana Cecília, eu gosto muito dela, ela é muito querida, é minha amiga, coitada, não é? Eu dei-lhe um berro, mas agora quero-lhe pagar. Desculpem lá o português coloquial, mas tem alguma piada aqui para quebrar um bocado a questão técnica. E, portanto, eu gosto muito dela, vou-lhe pagar. Vou pegar aqui em 500 euros este mês, porque até tive sorte e recebi mais dinheiro no trabalho, porque ganhei um prémio de produtividade qualquer, e vou-lhe pagar. Errado, não pode ser. Tem que ser através do fiduciário, e o fiduciário tem que pagar com critério, ok? O fiduciário não pode
posso dizer ao fiduciário, olha, vá ali à doutora Ana Cília, pague-lhe ela e o banco que vai receber ao outro lado. Não pode ser, e portanto, eu não posso fazer, eu insolvente pessoa singular, não posso fazer o pagamento diretamente, tenho que fazer através do fiduciário e não posso beneficiar, só porque sim, credores sem razão justificada, ok? Depois, diapositivo 12 aqui, no período de cessão, que são os tais 5 anos, cedência do rendimento disponível, deve ser observado o princípio da igualdade entre os credores, mais uma vez, estão a ver, portanto aqui igualdade dentro da igualdade do Código de Insolvência, porque depois há tipos diferentes de credores, não é? Não pode haver execuções sobre os bens do devedor com vista ao pagamento de créditos sobre a insolvência, também é aqui uma regra muito importante, precisamente para que o devedor insolvente pessoa singular que requereu a exoneração de passivo e que ela foi, portanto, aceite e que se está a portar bem, não veja a sua situação ser ainda mais agravada. Também não podem ser atribuídas sob pena de nulidade quaisquer vantagens especiais em um credor de insolvência, seja pelo devedor ou por um terceiro. É um bocado que estávamos a falar há pouco, nem pode haver compensação entre dívidas da insolvência e obrigações de um credor sobre a insolvência, só faltava isto. Pronto, não pode. Essa figura da compensa crédito-débito não existe. Mas a exoneração do passivo pode cessar antecipadamente. Pois é. Então, o que é que acontece? Nós já estamos a antever o que é que acontece aqui. Imaginem que, por algum motivo, o devedor insolvente pessoa singular aqui em causa esqueceu-se de propósito de cumprir alguma das exigências, não é? E, portanto, para não pagar ou para dizer que, coitadinho, continua cheio de problemas, omite coisas só porque sim, não é? Portanto, de repente tem um rendimento extra, omite, porta-se mal, etc. Ora bem, qualquer credor da insolvência, por exemplo, a doutora Ana Cília sabe perfeitamente a situação, porque ela até sabe que eu até comprei um carro, entretanto, XPTO, que obviamente que não é meu, não é? É da vizinha ou de quem for, mas pronto, eu ando assim com um carro XPTO de repente, ela como credora pode requerer, ela pode ser uma empresa ou outra pessoa singular, pode requerer, portanto, a cessação antecipada da exoneração. Dizer atenção, portanto, aqui há sempre um escrutínio que é quase público da pessoa e, portanto, ela quando pede a exoneração está sujeita, não é? Portanto, tem que se portar mesmo bem, tem que ter um comportamento irrepreensível. Também pode ser, tanto pode ser qualquer credor, mas também pode ser o próprio administrador de insolvência, que neste caso até assume o nome de fiduciário, caso esteja ainda em funções, e a questão do fiduciário. Portanto, aqui pode acabar por haver as duas figuras em paralelo, mas na verdade quando falamos da cessão do rendimento disponível e estamos a dirigir-nos mais ao fiduciário. O administrador de insolvência é uma figura para a administração de bens, mas no caso das pessoas singulares, o que opera mais na prática é o fiduciário, sendo certo que no processo teremos na mesma o administrador de insolvência, mas o fiduciário é quem gere, digamos assim, o tal rendimento disponível e que vai fazer então as entregas aos credores. Pronto. E normalmente o fiduciário é incumbido de fiscalizar o cumprimento das obrigações do devedor, é essa a ideia que eu tenho, mas a lei diz que há hipótese em que pode não ser ele, pode ser então outra figura, etc., designadamente a Assembleia de Credores, etc., não é muito comum, acho eu. Neste caso é mais o fiduciário que é incumbido, mas isto tem que estar na sentença, por isso é que eu digo que a insolvência tem uma fase declarativa, ok? Desde que é solicitada ou o próprio se apresenta ou qualquer credora pede, até que é, portanto, que sai em sentença e é publicitada a situação da insolvência. Isso é a fase declarativa. E depois a seguir sai a fase executiva, em que é preciso verificar o que é que no concreto está em causa, quais são os pagamentos, quais são as obrigações, etc, etc. Pronto. Não havendo a cessação antecipada, agora vamos voltar atrás, vamos esquecer que pode ter havido a cessação antecipada e vamos dizer mais uma coisinha ou outra sobre a exoneração de passivo. Portanto, aqui o período de cessão, imaginem, os 5 anos acabam hoje e o juiz nos 10 dias subsequentes, portanto, vai, digamos assim, vai dizer que efetivamente está tudo bem, não há cessação antecipada, concluiu-se o período com sucesso, digamos assim, ok? Portanto, o efeito típico da exoneração do passivo, chegamos à meta, chegamos até ao fim, é a extinção dos créditos sobre a insolvência que ainda existam no momento em que o despacho da exoneração é preferido, portanto, andamos ali nos 5 anos, no período probatório, parece que estiveram a experimentar, é o período experimental, imaginem, e depois, afinal, sim senhor, portei-me muito bem, tenho direito efetivamente, e já não, em princípio não vão tirar isto, e portanto
devia 400 mil euros à banca, paguei 100, paguei 50, o resto é limpo, porque depois quero começar a minha vida de novo, é o tal fresh start. Sim, porque durante este período de tempo eu tenho muitas limitações, eu não tenho acesso ao crédito, eu não posso comprar bens, portanto, móveis e imóveis, portanto, por causa da questão do registro, portanto, não, é muito limitador, não é? Portanto, o que me interessa aqui é portar-me bem durante 5 anos, que apesar de tudo na vida de uma pessoa passa rápido, e depois disso ter direito a recomeçar a minha vida, porque não? Não é? Pronto, aqui não estamos a falar de uma pessoa que fez mal a alguém, teve um azar, etc. Porque se fez mal a alguém, descobre-se, está lá nas causas de indeferimento liminar, etc. Portanto, não pode ter contribuído para a situação propositadamente, etc. Portanto, esta solução da limpeza do passivo também se aplica aos créditos sobre a insolvência. Eu acho que é um bocado óbvio, que não tenham sido reclamados ou verificados, sim, porque os credores têm que ir ao processo de dizer que são titulares dos créditos, não é? Se houve alguém que não disse, temos pena, como se costuma dizer, passou o dia, passou a romaria, não é? Depois temos pena. Portanto, isto abrange, é interessante, esta limpeza abrange os créditos sobre a insolvência que não tenham sido reclamados ou verificados. Portanto, aqui, os que não estiverem reconhecidos em sentença e devidamente graduados, depois mais tarde, passando este período de exoneração, também já não podem ser mais reclamados, ok? Pronto, mas de acordo com o artigo 217, número 4 do Código de Insolvência, não se afeta a existência nem montante dos direitos dos credores da insolvência contra os condevedores ou terceiros garantes, portanto isto seria uma situação mais complexa. O devedor que apresenta o pedido de exoneração do passivo beneficia também do diferimento do pagamento das custas, agora estamos a falar de processo, é uma questão puramente processual, pagamento das custas processuais, até à decisão final do pedido. Ok? Sendo certo que também dá direito à aplicação da lei, daquela lei do acesso ao direito e aos tribunais por causa da questão do apoio judiciário junto à Segurança Social. Pronto. Quanto aos créditos não abrangidos pela exoneração, eu tinha que trazer isto aqui, porque a minha área na realidade é mais o direito fiscal, a minha área de doutoramento é o direito fiscal, sou também emprestada na área do direito administrativo, que também gosto muito, e depois tenho digamos assim, um gosto particular, que também trabalhei um bocadinho nesta área como advogada, pela área da insolvência, e também já lecionei nesta área. E eu acho uma área interessante e é uma área muito prática, diz-nos muito respeito no dia a dia, porque se não formos devedores podemos ser credores, é sempre muito complicado. Imaginem, os senhores contabilistas certificados, os senhores advogados, etc., também podem entrar na filinha, como eu digo, para cobrarem os seus honorários a clientes insolventes, porque não, não é? Pronto, eu sei do que falo porque sou filha de contabilista, o meu pai, o meu falecido pai era contabilista e portanto eu sei, eu tive que me habilitar alguns processos, designadamente de insolvência de alguns clientes dele, acho que não vou receber nada porque obviamente primeiro está a banca e outras entidades, mas pelo menos estou lá na filinha, como eu costumo dizer, se sobrar alguma coisinha agradecemos, se não sobrar, paciência. Mas os créditos foram reclamados, portanto, créditos não abrangidos pela exoneração neste caso, estamos a falar de pessoas singulares, neste caso, não é? Como sabem, existem créditos não abrangidos pela exoneração, porque a sua extinção podia afetar determinados interesses em causa, não se extinguem créditos, por exemplo, relativos a multas, coimas e outras sanções pecuniárias por crimes ou contraordenações, porque isso reduziria o significado da exoneração de passivo, portanto é assim, se foi praticado um crime, uma contraordenação, que eu saiba, portanto a extinção da responsabilidade penal ou contraordenacional dá-se com o pagamento ou com a morte do infrator, quer dizer, só se entretanto alguém se suicidar, porque de resto não estou a ver muito bem como é que podem não pagar, porque a lei especificamente diz que, atenção, se tu cometeste crimes ou contraordenações, tens que pagar a correspondente respectiva multa ou coima ou outro tipo de sanções pecuniárias. Pronto. Depois, eu estou quase a chegar ao final da minha parte, faltam 3 diapositivos e depois é a doutora Ana Cecília. O caso particular dos créditos tributários, como eu estava a dizer, achei importante trazer esta questão, porque isto é muito debatido na doutrina e porque lá está a minha área de base até ao direito fiscal. Portanto, crédito da Fazenda Pública, do chamado fisco, daquele nosso amigo que nós conhecemos. Portanto, no caso particular dos créditos tributários, vocês sabem que por definição, isso está nos artigos 22 e seguintes da Lei Geral Tributária, o crédito tributário é indisponível e irrenunciável, quer dizer que o fisco não pode conceder moratórias, perdões, etc. Okay?
Portanto, sabemos também que isso seria para uma situação, por exemplo, de uma empresa, e neste caso imaginem que o insolvente pessoa singular era um responsável subsidiário relativamente a uma empresa, era um gerente ou um administrador que tinha ficado responsável pelas dívidas a título de reversão, é o artigo 24 da LGT, a reversão. A reversão é o chamamento do responsável subsidiário, portanto, quando o responsável originário, que é, por exemplo, uma empresa, aquele em relação a quem se verificou o pressuposto da tributação, que é isso é de IRC, não é? Por exemplo, a sociedade comercial por cotas ou anónima. Subsidiariamente, portanto, na falta ou insuficiência de património desse responsável originário, portanto, aquele que auferiu o rendimento tributável, neste caso, no caso da empresa, isso é de IRC, okay? Pode haver o chamamento através da reversão, com os requisitos previstos nos artigos 20 e tais da LGT, especificamente para gerentes das porcotas e administradores das anónimas, é o 24 da LGT, pode haver então esta questão da reversão, do chamamento do responsável subsidiário. E imaginem que eu efetivamente sou responsável subsidiária de alguma empresa por algum motivo, não que eu tenha sido titular, mas que calhei na rifa por causa de outro motivo, porque se eu fui titular da empresa, posso não me enquadrar aqui em determinadas variáveis deste regime especial, depende muito do caso concreto. Mas uma coisa é a insolvência da empresa, outra coisa é a minha insolvência como pessoa singular, são duas coisas diferentes, ok? E se eu for casada, posso ter também, em determinados regimes de bens, nem todos, posso ter também o meu cônjuge, que também é conjuntamente, que é o que a doutora Ana Cília vai falar também, portanto, o devedor da insolvência comigo, eventualmente, ok? E portanto aqui, cuidado, porque também pode haver em jogo, e há muitas vezes fisco e segurança social e banca é o que mais há, pode haver de facto aqui dívidas ao fisco e aqui a limpeza muitas vezes não se dá em relação aos créditos tributários. Como estava a dizer, a tal reversão, o chamamento do responsável subsidiário depende da fundada insuficiência de bens penhoráveis do principal e responsáveis solidários. Pode haver mais do que um responsável subsidiário, porque se formos vários gerentes ou vários administradores, cada um terá a sua cota à parte e existe aquela situação da solidariedade que pressupõe que um deles possa pagar tudo, ok? E depois os outros em sede de direito de regresso, como eu costumo dizer, a AT fica servida, e em sede de direito de regresso vão com uma ação cível para os seus condevedores. Okay? Pronto. Ou seja, eu paguei a totalidade, mas há mais dois, então eu vou exigir o terço de cada um deles, não é? Mas isso o fisco já não tem a ver com o assunto, já ficou servido e já ficou com o dinheiro do lado dele. Agora eu entendo-me, isso é da ação cível para ir buscar o dinheiro aos restantes que eu andei a pagar a minha parte e a deles, ok? Conclusão, exoneração, estes créditos não são, portanto, os créditos tributários não são abrangidos pela exoneração do passivo, precisamente porque neste caso então estaríamos a permitir, e há muitos acórdãos neste sentido, há muita jurisprudência sobre o assunto, estaríamos a permitir que fossem perdoadas dívidas fiscais e isso não dá, ok? Por causa da questão dos artigos 22 e seguintes da LGT e o que decorre da própria lógica e da teoria geral do direito fiscal, portanto, a indisponibilidade e irrenunciabilidade da dívida tributária. Portanto, o fisco, por muito boa vontade que tenha, não pode conceder moratórias, não pode conceder perdões. Agora, às vezes, os meus alunos perguntam-me, mas aquelas brincadeiras no fim do ano, quando eles perdoam isto e aquilo e aquilo outro. Pois, mas perdoam juros, perdoam custas, coimas, a dívida propriamente dita não a perdoam. A questão é que às vezes o valor aumenta muito por causa desses juros e do acrescido, como se costuma dizer. Juros, custas, coimas e tudo que estiver aí implícito. Mais 2 diapositivos e já me calo. Depois se quiserem perguntar alguma coisa no fim, obviamente poderão e deverão fazê-lo. A exoneração do passivo pode também ser revogada. Oh caramba, e estamos nós a pensar, por isso é que eu dizia no início. Tem que me portar bem antes, nos 3 anos antes, reparem, portanto, do processo de insolvência. Tem que me portar bem durante, fase declarativa, quando sai a sentença, e fase executiva, e fase da exoneração, nos tais 5 anos, não é? No fim, muito bem, portei muito bem durante os 5 anos, e tenho que me manter muito calminha, e como eu costumo dizer, deitar as minhas mãozinhas ao céu, e rezar muito, e continuar a portar-me muito bem, e agradecer a sorte que tive. Caso contrário, a exoneração do passivo, por isso é que eu estou a dizer que sou objeto de escrutínio constante, não é? O insolvente pessoa singular está completamente travado e, portanto, tem mesmo que se portar muito bem, como eu costumo dizer. Portanto, a exoneração do passivo pode ser, então, revogada. Nos termos do artigo 246, número 1 do Código da Insolvência. Quando se verificarem algumas das situações, depois vocês vão lá, não quero ser muito maçadora, previstas no artigo 238, número 1, alíneas B e seguintes. Pronto.
Portanto, quando de facto se verifique, já depois de ter sido concedida a exoneração, se descobre alguma coisa ou, entretanto, haja aí uma conduta um bocado duvidosa ao abrigo do que me seria exigível, ok? Nos casos em que o devedor viole durante o período da sessão de forma dolosa, olhem aqui o grau de culpa, não é? Depois o dolo também tem vários graus. Há aquele dolo eventual que é parecido com a negligência, mas não deixa de ser dolo. O meu professor de Direito Penal, que deve ter sido o mesmo professor da doutora Ana Cília Cardoso, dizia-nos que havia o dolo direto necessário e eventual, não é? O dolo direto é quando a malta está a fumar, e eu não, que eu não fumo, mas pronto. E esse professor fumava bastante. Quando está a fumar e propositadamente, dolo direto, atira o cigarro para a mata e diz: quero fazer arder esta mata, que se lixe que venham os bombeiros e a GNR a pagar, que eles têm que fazer alguma coisa, certo? Isto é o dolo direto, eu faço propositadamente. O dolo necessário, eu estou a fumar e por algum motivo atirei, porque não me apetecia apagar de outra forma, e disse assim: epá, isto vai arder, mas não me importei muito, não me preocupei com o assunto. Uma coisa é eu dizer mesmo: quero pôr isto a arder. Outra coisa é: isto vai arder, mas vou-me embora, vir costas e quero lá saber. Quem vier atrás que feche a porta. E outra coisa é o dolo eventual, em que eu até tenho o cigarro, também não me apetece ficar com ele, atiro assim o cigarro de qualquer maneira, estou distraída a falar com o meu amigo ou com a minha amiga que vai a dar o passeio pelos trilhos bonitos, porque eu decidi ir dar um passeio com ele, agora por causa disto de Covid é melhor ir para o meio do monte passear do que para o shopping, e pronto, e eu deixo cair o cigarro e digo, vou conversar com o meu amigo ou com a minha amiga, eventualmente esta mata vai pegar fogo, mas assim, eu não quis muito, mas eventualmente vai pegar. Isto é parecido com a negligência, não é? A negligência é mais o sem querer. A negligência é o velhinho que se esqueceu porque tem Alzheimer e deixou cair, pronto, estão a ver? Mas é muito ténue a fronteira, portanto, tudo isto são graus de culpa, mas o próprio dolo, dentro do próprio dolo, ao direto, ao necessário e ao eventual, aqui abrange todos eles. Depois aqui é a prova da culpa. Portanto, isto só para dizer, isto era um parênteses meio divertido também. Portanto, nos casos em que o devedor viole durante o período da sessão de forma dolosa as suas obrigações, prejudicando a satisfação dos interesses dos credores de insolvência. Basicamente dizer aqui que o devedor tem de ter a tal conduta, entre aspas, de se portar bem. Se portar mal propositadamente ou mais ou menos propositadamente, vai ter consequências. Último diapositivo da minha parte da apresentação, portanto, diapositivo 18, a questão, e é importante dizer aqui, da publicidade e registro. Portanto, portanto, a publicidade em Diário da República da própria insolvência, isso é normal, sai também da questão da exoneração, sai, se for o caso, da cessação antecipada, portanto, estamos ali no decurso dos 5 anos e eu nem sequer cheguei ao fim à meta, isso é cessação antecipada, portanto, acaba antecipadamente, ou já passamos essa meta, mas descobriu-se depois de eu passar a meta que eu tinha ali um problema qualquer. Portanto, ou exatamente depois de passar a meta, fiz ali qualquer coisa que não devia. Portanto, é revogada a exoneração. Portanto, há aqui 3 períodos, não é? Portanto, é o despacho que determina a exoneração, que tem que ser publicitado. É a questão eventual que pode acontecer ou não, abrimos ao bocado essa hipótese da cessação antecipada, que esperemos que não aconteça se tivermos clientes nessa situação, que corra tudo bem e que cheguem ao fim dos 5 anos e que não haja nenhuma cessação antecipada ao fim de 2, 3, 4, 4,5, 4 e 9 meses, sim, porque havia um caso que aos 4 e 9 meses a coisa correu mal. Aguentou tanto tempo, também não percebo porque é que não aguentou depois. E depois a questão da revogação, que isso é depois de passada essa tal meta. E o artigo 247 do Código de Insolvência é que determina então a sujeição à possibilidade destes despachos, portanto do Tribunal, no âmbito da exoneração, que vem na sequência então da insolvência do devedor pessoa singular, que abrange então os despachos iniciais de exoneração, de cessação antecipada e eventual revogação da exoneração, que é exatamente o que está ali no título. Pronto, e com isto, para já, vou interromper o meu compartilhamento, que assim passa para a doutora Ana Cecília. Agradeço a atenção para já e daqui a pouco, se alguém quiser perguntar alguma coisa, volto a falar. Vou desativar o meu som para falar a doutora Ana Cecília. Obrigada, doutora Patrícia, pela apresentação. Assim vai ficar difícil, não é? Igualar sequer uma apresentação tão bem feita e tão efusiva. Pronto, espero conseguir ficar minimamente à altura. Eu vou partilhar agora a minha tela. Agora a minha parte será mais dedicada a uma questão também muito específica no âmbito da insolvência da pessoa singular, que é o âmbito em que estamos. Só colocar aqui.
Aqui está, pronto. E o que é que eu vou falar? Eu vou começar por falar aqui um bocadinho do regime. Isto, como já vimos, a insolvência de pessoa singular, nós estamos aqui no âmbito de um regime específico, especial, que está contido dentro do próprio Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, como a doutora Patrícia muito bem disse. Ele podemos encontrá-lo na secção 12 do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, mais concretamente nos artigos 235 a 266. Como também já foi referido, como é já hábito no direito, tudo o que aqui não esteja especificamente regulado, nós iremos recorrer ao regime geral, ou seja, ao regime específico da insolvência de pessoas coletivas. Desde logo são apresentados alguns requisitos para que determinado sujeito se possa apresentar à insolvência. Então, desde logo, ser uma pessoa singular, não ter sido titular de nenhuma exploração. Está um bocadinho que isto aqui está um bocadinho. Não ter sido. Não ter sido titular da exploração de qualquer empresa nos 3 anos anteriores ao processo de insolvência e à data de início do processo. Não ter dívidas laborais, o número de credores não ser superior a 20 e esta logística está um bocadinho complicada. Vou tentar minimizar. Não consigo pôr aqui no ecrã. Não ter, então, retomando, o número de credores não ser superior a 20 e o passivo global não pode exceder os 300 mil euros. Ou seja, nós aqui temos logo um conjunto de requisitos que têm que ser obrigatoriamente cumpridos para que possamos recorrer a este regime. Frequentemente, o legislador fala-nos fala da insolvência de pessoas singulares como a insolvência de não empresários e titulares de pequenas empresas. Isto porquê? Para reforçar a exclusão das pessoas coletivas deste regime, ou seja, mostrar que este regime só se aplica realmente a pessoas singulares. Como é que calculamos aqui o passivo global? Ou seja, como é que aqui nós sabemos como é que é apurado o montante que realmente está em dívida? Nós, às dívidas, temos que retirar o valor do ativo, ou seja, aqui temos que ir ao devedor no momento em que ele se vai apresentar à insolvência e fazer este apuramento, para vermos qual é realmente a posição que ele tem e o passivo que ele tem. Este regime, embora preveja algumas benesses, como já foi falado pela doutora Patrícia, especialmente a questão da exoneração de passivo restante, que é isto realmente é aqui o mais chamativo e o ponto mais importante deste regime de insolvência de pessoas singulares, é esta possibilidade de exoneração de passivo restante, é este podermos começar de novo, esta faculdade que é dada de, no fundo, o devedor, no fim daqueles 5 anos, como a doutora Patrícia muito bem referiu, poder, no fundo, esquecer tudo o que passou e recomeçar a sua nova vida sem ter associado a si aquele estigma que foi o ter passado por aquele processo de insolvência, o não ver o seu nome realmente marcado daí para a frente, ou seja, foi-me concedida a exoneração do passivo restante e eu daqui para a frente começo de novo, apresento-me novamente na banca, nas financeiras, como se nada do que está para trás tivesse acontecido. Isto realmente é a coisa mais chamativa e mais importante da insolvência de pessoas singulares. Mas, além da insolvência de pessoas singulares, este regime de nos dar esta benesse, ele também, no fundo, tem algumas limitações face ao regime geral. Não poderíamos ter só aqui, no fundo, coisas boas. Tínhamos que ter aqui também algumas limitações. E quais são essas limitações?
Elas encontram-se enunciadas no artigo 250 do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas e são quais? A impossibilidade de recurso a um plano de insolvência, previsto no artigo 192 a 222J do CIR, e a impossibilidade de recurso à administração dos bens pelo devedor. Ou seja, aqui o devedor não pode administrar os seus bens, essa faculdade não lhe é dada. Agora vamos aqui tocar numa questão muito particular que eu acho que muitas vezes é esquecida e tem uma relevância mesmo muito grande, porque ela poderá comprometer todo o processo de insolvência e frustrar, no fundo, as expectativas do insolvente e do devedor. O artigo do 264 do CIG, desde logo, faz uma referência à insolvência de ambos os cônjuges. E porquê que esta questão é importante? Esta questão é importante desde logo por causa da questão da comunicabilidade das dívidas entre os cônjuges, que está prevista no artigo 1691 do Código Civil. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que certo tipo de dívidas oneram ambos os cônjuges, independentemente de quem as contraiu. Quando no âmbito do casamento, os casais contraem, qualquer um é livre de ir contrair as dívidas e muitas vezes essas dívidas elas não vão onerar só aquele cônjuge, mas sim os dois, independentemente do outro cônjuge nem sequer ter conhecimento delas. E o próprio artigo 1690 nos diz que qualquer dos cônjuges tem legitimidade para contrair dívidas sem o consentimento do outro, ou seja, o outro nem tem que dar consentimento, nem tem sequer que ter conhecimento delas e ao mesmo tempo está onerado também. E isto aqui é muito importante, desde logo para que a insolvência de pessoa singular efetivamente cumpra o seu efeito, porque no âmbito da relação familiar, se um dos cônjuges pede a insolvência e o outro não pede, e se falarmos de dívidas que sejam comunicáveis, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o cônjuge que pediu a insolvência muito bem vai obtê-la e chega ao fim e os credores, o cônjuge que pediu a insolvência vai ter o seu fresh start e os credores o que é que vão fazer? Muito bem, aquela pessoa já não podemos mais cobrar estes créditos, agora vamos, na parte em que não ficaram satisfeitos, vão sobre o outro cônjuge e voltamos aqui novamente ao mesmo ciclo e no fundo a família fica exatamente na mesma situação em que estava antes do pedido de insolvência do primeiro cônjuge, ou seja, aqui este não surte efeito nenhum. Então, aqui, no âmbito do processo de insolvência, temos duas situações que são, desde logo, muito importantes. É o estado civil do devedor, ou seja, é casado, não é casado, e depois disso, o regime de casamento. Porque aqui o regime de casamento tem toda a relevância. Porquê? Porque caso haja o regime de casamento, seja a separação de bens, aí pronto, já não há problema nenhum, podemos atuar completamente separados. Agora, qualquer regime de comunhão pressupõe esta questão da comunicabilidade das dívidas no âmbito das insolvências. E o que é que acontece? Nós, em vez, como já falamos, de desonerar a família, não, a família vai ficar exatamente na mesma situação. Então aqui o artigo 264, número 1 do CIR, fala-nos que quando é que aqui é importante recorrermos à insolvência de ambos os cônjuges. Quando ambos os cônjuges incorram em situação de insolvência e não sejam casados sob o regime de separação de bens, porque aqui sim, se for o regime de separação de bens, nada disto se aplica. O mesmo artigo 264 refere neste âmbito a importância então da questão da coligação, ou seja, a coligação o que é? Quando é o facto dos dois cônjuges, neste caso a coligação ativa é o caso dos dois cônjuges se apresentarem conjuntamente à insolvência, ou a coligação passiva, que é quando eles são forçados a apresentar-se por um terceiro, ou seja, o pedido de insolvência é apresentado por um terceiro, ou seja, a ação é intentada por alguém diretamente contra os dois cônjuges. Note, em vez da coligação poderá apenas verificar-se uma apensação à ação de insolvência de pessoa singular casada ao processo de insolvência do cônjuge, ou seja, poderá acontecer
que o administrador de insolvência apenas faça um pedido para que o outro cônjuge não se apresentou à insolvência e pronto, este poderá apresentar-se e não em questão de coligação aqui, mas com um processo que irá correr por apenso, ou seja, que será junto ao processo de insolvência do primeiro cônjuge, neste caso. Casos em que o processo seja instaurado contra um só dos cônjuges, ou seja, aqui só é requerida a insolvência de um dos cônjuges, o que é que pode acontecer? Neste ponto não tem problema nenhum, o outro cônjuge apresenta-se também à insolvência, desde que haja concordância entre ambos os cônjuges, ou seja, aqui para que o outro cônjuge se apresente também à insolvência, apenas é preciso que os dois cônjuges estejam de acordo, anulam nesta situação. Não é necessário o acordo do requerente, no caso dela ter sido requerida por um terceiro, ou seja, aqui o requerente não tem que aceitar a apresentação do outro cônjuge, apenas o cônjuge que está no processo de insolvência é que tem que concordar com a entrada do outro cônjuge. Mas aqui é preciso ter atenção, se já tiver sido iniciado o incidente de aprovação de um plano de pagamentos, a intervenção apenas é admitida caso o plano não seja aprovado ou homologado. Isto porquê? Porque após a aprovação e a homologação de um plano de pagamentos, a insolvência consequentemente é suspensa, porque aí passaremos para o cumprimento do plano de pagamentos e não daremos continuidade ao processo de insolvência, porque vamos procurar satisfazer os devedores não no âmbito de um processo de insolvência, mas num pagamento faseado das dívidas que temos, fazemos acordos de pagamento e logicamente que aqui já não faz sentido o outro cônjuge entrar para o processo, pois vamos passar a resolver a situação no âmbito de um plano de pagamentos. Aqui quais são os efeitos desta apresentação à insolvência de ambos os cônjuges? O artigo 264, no seu número 3, fala-nos logo desta situação. Tem que haver a confissão da situação de insolvência do apresentante, e esta suspende-se nos casos em que a insolvência não tenha sido já declarado. Suspende-se os processos anteriores representantes ao apresentante, se acompanhada de confissão da situação de insolvência, quando seja apresentada por a proposta de um plano de pagamentos. Ou seja, aqui temos duas situações: a confissão da situação de insolvência do apresentante, quando a insolvência do outro cônjuge seja declarada, ou seja, a insolvência de um cônjuge foi declarado e o outro confessa que também se encontra em situação de insolvência. Quando a insolvência já tenha sido declarada, num processo anterior, esta será acompanhada novamente pela confissão da situação e ambos podem apresentar uma proposta de um plano de pagamentos. No caso dos cônjuges se apresentarem logo os dois à insolvência, ocorrendo contra ambos um processo instaurado por um terceiro, o que é que aqui acontece? A apreciação da situação da insolvência é feita na mesma sentença, ou seja, a sentença é decretada para ambos os cônjuges. E ainda temos outra situação. No caso de ser formulado um plano de pagamentos, ele é feito em conjunto pelos dois cônjuges, o que no fundo aqui garante um bocadinho que o seu cumprimento seja mais efetivo, porque temos uma situação mais forte em que os dois estão ali, apresentam um plano em conjunto e ele será posteriormente cumprido. Qual é a relevância processual desta coligação? É exatamente o que falamos em cima, a apreciação da situação de insolvência vai ser feita na mesma sentença, o que faz com que aqui não haja uma diferença de sentenças em relação a cada um dos cônjuges, e o plano de pagamentos vai ser formulado
por ambos, ou seja, os dois vão ficar obrigados ou adstritos exatamente às mesmas responsabilidades, não havendo aqui a possibilidade de haver um plano de pagamentos mais favorável ou diferente. Aqui o plano de pagamentos é exatamente o mesmo e ambos os cônjuges ficam na mesma situação. Exceções. Temos a situação em que pode acontecer o quê? A oposição de um dos cônjuges ao pedido de insolvência. Ou seja, um dos cônjuges não está de acordo, simplesmente não está, não quer avançar para a insolvência. Opta por apresentar um plano de pagamentos e o processo de insolvência, ele apresenta um plano de pagamentos e o processo de insolvência corre contra o seu consórcio paralelamente. Aqui a tramitação deste incidente, ou seja, só pode acontecer, ou seja, o plano de pagamentos só pode ser apresentado depois de proferida, apenas depois de proferida a sentença no processo de insolvência, ou seja, se for concedida a insolvência ao cônjuge, consequentemente, ele só aí é que pode apresentar um plano de pagamentos, senão estaria a prejudicar o outro cônjuge. Caso da oposição ao pedido de declaração de insolvência julgada improcedente, ou seja, esta oposição da insolvência por um dos cônjuges é julgada improcedente. O que é que acontece? É declarada a insolvência de ambos os cônjuges, extingue-se o incidente de plano de pagamentos, ou seja, caso o juiz considere que não, esta oposição não faz sentido nenhum, eles estão claramente em situação de insolvência, não faz sentido haver aqui uma oposição, é julgada improcedente. Então, são ambos os cônjuges declarados insolventes e o incidente do plano de pagamentos extingue-se completamente e seguiremos os trâmites normais do processo, como já vimos, avançamos para a questão da exoneração. O caso contrário, caso a oposição do pedido seja julgado procedente, o incidente do plano de pagamentos prossegue até ao final, ou seja, eu opus à execução, o meu cônjuge apresentou-se à insolvência, eu disse não, eu não concordo e apresento um plano de pagamentos e o juiz diz, pronto, ok, tudo bem, a sua oposição é julgada procedente e o que é que acontece? Temos o regime previsto no artigo 259, que são os termos subsequentes à aprovação do plano de pagamentos, ou seja, o que é que acontece, e depois o artigo 262, que acontece como retoma-se os trâmites gerais caso o plano de pagamentos não seja aprovado, ou seja, a minha oposição foi julgada procedente, eu apresento o plano de pagamentos, tudo bem, o plano é aprovado e seguem-se os trâmites todos, os gerais previstos no Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, na parte geral, onde é explicada quais são os trâmites subsequentes, e eu cumpro o plano de pagamentos, tudo bem. Se o plano de pagamentos não for aprovado, voltamos novamente para o processo de insolvência e tudo continuará a seguir os seus trâmites gerais, porque estou claramente em situação de insolvência e nem capacidade para apresentar um plano de pagamentos que satisfaça os meus credores, tenho. Depois o artigo 265 chama aqui a atenção para a questão das dívidas comuns e próprias de cada um dos cônjuges. Neste âmbito também, como já falamos, é muito importante o artigo 1690 do Código Civil e no âmbito do processo de insolvência. Este artigo faz esta referência a este tipo de dívidas, respeitantes a ambos os cônjuges. Ou seja, aqui, quanto a cada dívida, se a responsabilidade cabe, o que é averiguado no âmbito do processo de insolvência? Cada uma das dívidas é analisada e é vista se a responsabilidade se é uma dívida comum ou se é uma dívida própria. Depois, a natureza comum
ou exclusiva de um dos cônjuges dessa responsabilidade, fixa igualmente a sentença de verificação e gradação de créditos. Ou seja, como nos diz o artigo 265, no âmbito do processo de insolvência, as dívidas são analisadas e é averiguada qual a responsabilidade de cada um dos cônjuges face a essa dívida. E elas são graduadas tendo em conta esta validação. E quando é feita a apresentação do plano de pagamentos, é muito importante esta questão, porque no âmbito do plano de pagamentos cada uma das dívidas é indicada como sendo comum ou exclusiva de cada um dos cônjuges, e aí é averiguada, pronto, aí fica definida a obrigação de pagamento, porque as dívidas próprias, dizem, não são pagas pelo conjunto, mas sim individualmente por cada um dos cônjuges. A questão da Assembleia de Credores é outra situação, porque os votos na Assembleia de Credores são conferidos tendo em conta o valor nominal dos créditos, não sendo de atender aqui às responsabilidades de cônjuges, que pode ser comum ou exclusiva. Ou seja, para a questão da validação dos créditos e validação de créditos na Assembleia de Credores, não interessa, não é relevante a responsabilidade dos cônjuges, mas sim o voto tem em conta o valor nominal do crédito. Não interessa se ele é um crédito comum ou se ele é um crédito exclusivo, aqui não, aqui é feito pelo valor nominal. O legislador não admite, outra particularidade é que o legislador não admite titulares de créditos de responsabilidade exclusiva do outro cônjuge, quando as deliberações da Assembleia de Credores e da Comissão de Credores digam respeito a bens próprios de um dos cônjuges. O que quer isto dizer que não são permitidos, como o próprio artigo refere, que não são permitidos então aqui os votos dos titulares de créditos de responsabilidade exclusiva de outros cônjuges, ou seja, os votos só podem ser feitos relativos aos que digam, quando não haja insolvência de ambos os cônjuges, que digam especificamente respeito àquele cônjuge. O artigo 266 estabelece no âmbito do processo de insolvência que os bens comuns e os bens próprios de cada um dos cônjuges são inventariados, mantidos e liquidados em separado. Ou seja, o que são bens próprios são inventariados como pertencentes a cada um deles e liquidados em separado, os bens comuns como sendo de responsabilidade de ambos os cônjuges. E aqui, porque é que isto é importante? Para a questão do apuramento das responsabilidades, porque num caso elas vão ser comuns e aí sim nós vamos ter que contribuir os dois de igual forma para elas, e as outras são exclusivas, em que não faz sentido estarmos a exigir o esforço de um dos cônjuges por uma dívida da qual ele não é responsável. Daí nós termos estas duas inventariações, de forma a não confundirmos aqui os dois patrimónios, para que consigamos melhor apurar responsabilidades, porque aqui o processo de insolvência tem que ser um processo justo e não pode haver aqui esta confusão ou uma sobrecarga de responsabilidades por uma coisa da qual eu não sou responsável. Levanta-se aqui desde logo uma questão muito importante, que é quanto aos unidos de facto. A questão dos unidos de facto. Muitas vezes nós falamos que a união de facto, comumente falamos que a união de facto se assemelha ao casamento, mas a realidade é que assim não se passa. O regime da insolvência de ambos os cônjuges aplica-se à união de facto? É a questão que aqui se põe. Não se aplica, porque se a lei exclui expressamente deste regime os casamentos os casamentos celebrados sobre o regime de separação de bens, consequentemente os unidos de facto estão também excluídos, porque não há qualquer união de bens ou seja, não há aqui nenhum encontro de bens, não há aqui nenhum património comum. Logo, não faz sentido aplicarmos esta questão da insolvência de ambos os cônjuges aos unidos de facto.
pronto, eles não têm regimes de bens, cada um tem o seu património separado, como tal, a nível da insolvência, serão também tratados de forma separada, porque aqui não há qualquer tipo de ligação entre os seus patrimónios. Posto isto, está terminada a apresentação e muito obrigada. Obrigada, doutora Ana, pelo esclarecimento. Obrigada à doutora Ana e também à doutora Patrícia pela sua apresentação sobre o tema, que creio que tenha sido bastante esclarecedora. Antes de passarmos às questões, portanto, alertar todos, nomeadamente alunos que estejam a participar neste webinar, que, se assim entenderem, podem pedir um certificado através do nosso e-mail com o nome, para que possamos depois emitir esse certificado. Podem fazê-lo através do e-mail para cliente@informador.pt. Portanto, para pedido de certificado pela participação neste webinário, deverá então enviar e-mail para cliente@informador.pt. Vou ainda, portanto, referir que no final deste webinário, vou aproveitar desde já, para pedir aos participantes que assim que terminarmos o webinário, irá aparecer no vosso browser um questionário que é de extrema importância para nós, o informador fiscal, com algumas perguntinhas para saber o grau de satisfação relativamente a este webinar e também para sugestão de temas para os próximos webinars. Portanto, para podermos aqui também ir de encontro às vossas dúvidas, gostaríamos então que pudessem, então, desta forma, portanto, colaborar connosco na sugestão de próximos temas. Agora iremos então às questões. E vou à primeira questão, que nos diz o seguinte: boa tarde, isto é uma questão do Oscar Gomes. Boa tarde, sendo singular e tendo sido gerente numa sociedade nos últimos 3 anos, antes ao início do processo de insolvência, não pode ser considerado insolvente? Eu creio que aqui será então a doutora Patrícia que irá responder a esta questão. Esta questão é simples. Desde já, obrigada pela questão. Isto nós temos que olhar para o código em termos de estrutura. Um dos elementos importantes da interpretação é percebermos onde é que se inserem os artigos. Quando nos referimos ao regime especial da insolvência de pessoas singulares não empresárias e titulares de pequenas empresas, é um capítulo 2 dentro do título 12, que são as expressões específicas da insolvência de pessoas singulares. O que é que isto quer dizer? Esta volta toda para dizer o quê? Todos os artigos que estão antes do artigo 249, que é o que fala, portanto, do devedor pessoa singular que não seja empresário ou titular de pequena empresa, aplicam-se a quem já tenha sido gerente ou administrador de uma empresa, ok? Portanto, o gerente, ou neste caso a gerente seria de uma por cotas, de uma empresa, beneficia, mas é uma insolvência diferente, não é? Da insolvência de pessoa singular sobre a sua situação concreta, ok? Aplicando-se-lhe os artigos relativos à insolvência de pessoas singulares até ao artigo 248, porque a partir do 249 tem um capítulo, que é o capítulo 2 deste título, que diz que o presente neste capítulo, é o proémio do número 1, o proémio é o que está antes dos 2 pontos, refere que o disposto neste capítulo não é aplicável sobre a pessoa singular, mas é este capítulo, não é o anterior, ou seja, isto tem a ver com aquilo que falou a doutora Ana Cecília, portanto será uma transição do raciocínio da minha parte, que é pessoa singular em princípio todas, sim, porque se eu fui titular de uma empresa não deixo de ser pessoa singular, não é? Exatamente, portanto uma empresa, a menos que estejamos a falar de um grupo de empresas, em princípio é constituída por pessoas singulares e mesmo o próprio grupo, as várias empresas, cada núcleo é constituída por pessoas singulares e portanto eu diria que o que a doutora Ana Cecília referiu relativamente à questão dos cônjuges, relativamente à questão das dívidas comunicáveis ou não, relativamente à possibilidade da apresentação de um plano de pagamentos aos credores, artigos 251 e seguintes, não se aplicam, de facto, a determinados devedores insolventes, pessoas singulares, porque aqui a partir de 249 diz claramente isso. Mas a todos os outros, ok, não se aplica o plano de insolvência, que foi uma das coisas que eu disse, mas aplicam-se obviamente as disposições específicas aplicáveis à insolvência de pessoas singulares, designadamente aquela questão e é mais atrativa, como bem dizia a doutora Ana Cecília, exoneração do passivo, ok?
Obrigada, doutora Patrícia. Vamos então a mais questões. Antes das questões, temos aqui alguns agradecimentos portanto, pelo webinar e pelos esclarecimentos que foram dados pelas nossas oradoras. Por isso, também quero passar este feedback dos nossos participantes. Temos a Paula Ferreira, que agradece os esclarecimentos que obteve, a Isabel Salteiro, que diz boas apresentações e com grande utilidade, obrigada. Portanto, é bom também passar para os nossos oradores este feedback dos nossos participantes. E vamos então a mais uma questão, que é colocada pela Mónica Pinto, e que nos diz o seguinte: sendo insolvente há 4 anos e casei há 1 ano, no entanto o meu marido quer pedir a insolvência singular, como posso não ser arrolada para o processo? Podem colocar aqui as vossas... peço desculpa, posso pedir o regime por apenso de separação de bens? Pronto, é assim, esta questão aqui é preciso esclarecer aqui 2 situações. Primeiro, a questão do regime de bens é uma coisa que é pensada no momento em que nós vamos casar. E a questão do regime de separação de bens é feita uma convenção antenupcial, ou seja, antes de nós avançarmos para o casamento, onde escolhemos esse tipo de regime, que é um regime excepcional. Se nós nada dissermos quando vamos casar, quando vamos ao registro para fazer o nosso casamento, nós pressupomos no regime supletivo, ou seja, no regime geral, que é o regime de comunhão de adquiridos, ou seja, é um regime de comunhão. Ora, sendo casada, sendo insolvente há 4 anos, mas nesta questão é preciso saber se já é insolvente, se já tem uma sentença decretada a seu favor, se está no período de exoneração e se agora neste momento o marido quer avançar com um pedido de insolvência. Isto aqui são várias questões que nós temos ao mesmo tempo. Se o seu processo já começou antes do casamento, o seu marido nada tinha a ver com o seu processo de insolvência. O dele, se está agora em situação de insolvência e quer requerer a insolvência, a única coisa que irá ter o seu nada terá a ver, porque se ainda está no período de exoneração do passivo restante, esta situação da questão dos cônjuges nem sequer se aplica nesta situação. Porquê? Porque não poderá ter contraído nada durante esse período, porque, como muito bem a doutora Patrícia falou, no período em que nós estamos na exoneração, no período à espera da exoneração do passivo restante, nós temos que cumprir uns certos requisitos, por isso não faz de todo sentido ligarmos aqui os 2 processos. Agora, aqui não me parece que haja sentido, nem vai ser arrolada nesse processo, porque esse processo não terá aqui a partir da ligação, porque o seu ainda está a decorrer. Este será um novo processo que irá dar entrada provavelmente para situações mais específicas relativamente ao marido, neste caso. Obrigada. Vamos a mais uma questão que nos diz o seguinte: boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Isto é a questão da Maria Antónia. No caso de insolvência de pessoa singular, em caso de exoneração do passivo restante, como ficam as dívidas não totalmente saldadas, por exemplo, à Segurança Social? Posso responder, Ana? Sim? Sim, neste caso, a Segurança Social utiliza-se a lógica do fisco, porque o tipo de dívida é semelhante, não é? Até porque a execução da dívida à Segurança Social cai também no âmbito da execução fiscal. Portanto, o que sobra, o que é não totalmente saldado, vamos ter que fazer um acordo com a Segurança Social. Ainda falta pagar 20.000 euros à Segurança Social, temos que fazer um plano prestacional dentro daquilo que está previsto por lei. Portanto, atenção que há limites mínimos de número limites mínimos sim de valor e há limites máximos de número de prestações, não é? Eu não posso dizer que devo 1.000 euros e quero pagar 1 euro por mês, não é? Obviamente. Pronto, mas é isso, tudo aquilo que não tiver sido pago terá que ser pago, a mesma coisa com o fisco. E aí conta como, isto é muito importante, para efeitos de contabilização de situação, neste caso contributiva, regularizada. Portanto, eu se estiver a cumprir um plano prestacional e tiver prestado garantia no âmbito do CPPT, portanto, para suspender a execução fiscal, equivale à situação, aqui no caso contributiva, regularizada, ou mesmo para o fisco, é só substituir as palavras, ok? Pronto. Eu tenho aqui uma questão relativamente, não é uma questão, é
Gostava de ouvir uma apreciação relativamente à questão das dívidas tributárias e estas, especialmente aquelas questões quando há as reversões de dívida, no âmbito da reclamação de créditos. A partir desses créditos, como nós já sabemos, não estão abrangidos pela exoneração do passivo restante. No entanto, há vários acordos e a doutrina tem falado muito sobre essas questões quanto à reclamação de créditos, ou seja, eles mesmo não sendo abrangidos e sabendo que nunca vão ser abrangidos pela exoneração do passivo restante, considera que há a obrigação sempre de os irem reclamar sob pena de não serem reconhecidos e consequentemente extinguidos após ser decretada a exoneração do passivo restante. É que muito se tem falado acerca disso e há alguns acordos nesse sentido que eu até já li, inclusivamente eu tive uma situação dessas no escritório em que o maior devedor era, quando ainda trabalhava no escritório de advogados, o maior devedor era a autoridade tributária. A autoridade tributária não foi reclamar o seu crédito no âmbito do processo de insolvência. O que é que aconteceu? Foi concedida a exoneração do passivo restante e o devedor ficou completamente exonerado de todas as suas dívidas. Porque eu diria no meio disto, Ana, eu diria no meio disto que efetivamente aqui o Fisco e a Segurança Social são credores, eu não queria utilizar o termo privilegiados para não confundir com as classes de credores, mas são credores que têm mais direitos que os outros, obviamente. Aliás, o Fisco e a Segurança Social aparecem no processo de execução singular do Código de Processo Civil, que é um processo de execução singular movido por um credor no seu interesse, mas o Fisco e a Segurança Social são chamados a reclamar os seus créditos. Isto já diz tudo, não é? Mas eu diria que, e nesse acordo não foi bem decidido, mas isto aqui a jurisprudência não é pacífica, que efetivamente terá que reclamar como os outros. Agora, os outros efetivamente, se não sobrar para lhes pagar, temos pena, e estes aqui, se não sobrar para lhes pagar, obviamente existem planos prestacionais e paga essa dívida. Claro, sim, sim. Mas a questão estava mesmo aqui na Mas foi interessante, porque aí o Fisco esqueceu-se, pronto, no fundo a inércia da AT leva a que perca o direito que tinha, faz sentido. Sim, porque eu acho que aqui é uma questão que tem sido bastante discutida e até poderá servir para alguma pessoa que esteja nesta situação, porque eles efetivamente são chamados, mas muitas vezes o Fisco e a Segurança Social, os organismos públicos no geral, sentem-se um bocadinho ali no seu pedestal e que não têm que ir a um processo reclamar, porque consideram que a sua dívida está previamente segurada pelo caso de serem um credor preferencial. E aqui, pronto, já tem havido algumas decisões nesse sentido, que são um credor, exatamente, embora seja um credor privilegiado, como temos outros, quando têm garantia e tudo, não impede que tenham que ir lá fazer a mesma sua reclamação para que o seu crédito seja reconhecido. Pronto, por isso acho que é bom também ficar aqui esta nota e fazerem até algumas pesquisas sobre isso, que poderá ser um escape interessante. Obrigada. Vamos então continuar com mais umas questões, até porque também estamos em cima do limite de tempo e por isso vamos então prosseguir. Temos aqui uma apreciação ou uma opinião da Lucinda Banhaja, excelente formação, muito obrigada. O Miguel também diz: esta palestra foi de grande utilidade, abarcando grande parte das questões que se colocam no dia-a-dia dos processos de insolvência. Eu gosto sempre de passar este tipo de feedback também para quem nos acompanha e para os nossos oradores, como é lógico. E vamos então a mais uma questão, que é da Paula Ferreira, que nos diz o seguinte: eu estive em união de facto e fui gerente da empresa. Contudo, o meu nome foi usado e a assinatura também, sem eu saber na minha ausência. Foi decretada a minha insolvência por um credor, o que penso até ter sido a minha sorte. Contudo, não foi decretada, foi pedida. Cuidado, afinamento, sim. Paula, foi solicitada. O tribunal é que decreta, mas decreta, exatamente. Contudo, gostava de saber se, estando agora a decorrer a minha insolvência pessoal, se eu eventualmente começar a trabalhar numa imobiliária e tiver a possibilidade de receber a comissão de venda de um imóvel, como posso fazer para receber esse dinheiro, estando a decorrer o processo e a sentença ter sido decretada de insolvência, como posso eu fazer? Posso passar algum tipo de recibo? É que o meu caso foi ao ponto de terem sido ocultados toda a minha documentação e não ter recibos dos últimos vencimentos para a Segurança Social. Sei que não é fácil esta questão, mas estou com esta dívida. O que devo fazer, visto que a Segurança Social nada consegue fazer neste meu caso? Poderei ter algum apoio por parte das doutoras para me dar um apoio neste caso? Grata.
Posso começar a responder, Ana, e depois Claro. tu completas? Sim, claro. Pronto, eu diria nesse caso o seguinte, a Paula, acho que não me enganei no nome, temos que saber aqui uma coisa que falta aí que é relevante. Portanto, não se apresentou à insolvência, a insolvência foi solicitada por um terceiro, portanto um credor, teria aquele período de tempo que eu falei há pouco para solicitar a exoneração do passivo, coisa que eu não sei muito bem se fez, eu não percebi muito bem pelo texto, também Sim, pode também ser não. devido ao adiantado da hora. Teríamos que ver isso. Primeiro, tinha um período para pedir, não sei se ainda está no período, se não está, etc. Isto falar no abstrato é muito complicado. E depois, claro, terá que contactar um advogado em exercício para resolver esse problema. Eu tenho a minha inscrição voluntariamente suspensa e a doutora Ana Cília, neste caso, também não está a exercer, exatamente. Portanto, nós somos meras juristas, eu sou professora universitária e, portanto, sei qualquer coisa, só para dar umas pistas. Portanto, sobre essa questão, obviamente pode e deve passar os seus recibos, óbvio, não é? Não tente receber por baixo da mesa, que isso é pior, isso é mau comportamento, digamos assim, naquele contexto que eu estava a usar. E dentro dessas comissões, certamente terá valores mais altos, mais baixos. Se tiver uma média mensal de valores bastante baixos, claro que vai ter pouco rendimento disponível, se tiver de valores mais altos, terá mais rendimento disponível. E estamos a falar num caso em que tenha sido pedida a exoneração, que seria aquilo que interessaria e que seria mais interessante nesse caso. Se tiver sido pedida a exoneração, o rendimento disponível tem que ser entregue ao tal fiduciário, o fiduciário vai pagando por 5 anos. Se não tiver sido pedida a exoneração, temos uma insolvência normal. São graduados os créditos, são pagos em primeiro lugar os credores garantidos e por aí, pela ordem que temos, garantidos, privilegiados e etc. Agora está-me a faltar um, eu sei que há os comuns e depois há outros, esqueci-me de repente, deu uma branca, mas pronto. É daquelas coisas que eu conseguia com o código à frente rapidamente, se estivesse, imagina, a falar assim cara a cara consigo, facilmente ia lá verificar, e portanto é uma insolvência normal e aplicar-se-iam as disposições normais, sem a questão da exoneração, e teria que ir pagando, e obviamente as pessoas podem e devem trabalhar, podem e devem ter rendimentos, não podem é comprar carros e casas e essas coisas, não é? Mas obviamente que é um dever e claro, passam recibos verdes como toda a gente então, e têm ordenados normais como toda a gente. Não caiam nesse erro que muita gente cai, de fazer arranjos com empresas para receber por baixo da mesa, desculpem estar a dizer esta expressão, mas eu sou muito direta nestas coisas, porque isso é que é grave, obviamente. E depois, mediante um pedido eventual de exoneração, se ainda estiver a tempo, isso conta como conduta errada, digamos assim, não se porta bem se fizer isso. Exatamente, e aqui não há que ter... E aqui não há que ter receio nenhum, porque mesmo a nível de rendimentos, caso peça a exoneração de passivo restante e seja fixado o montante que terá de entregar todos os meses ao fiduciário, o montante mínimo, que este montante poderá oscilar, tal e qual como a doutora Patrícia falou, tendo em conta os rendimentos que ofira. No caso de comissões, teremos aqui uma componente de rendimento variável, mas será fixado um montante que acima do qual terá que entregar tudo ao fiduciário. E aqui não há que ter receios, porque como limite mínimo temos sempre o ordenado mínimo, que ninguém pode receber menos neste âmbito do que o ordenado mínimo, e ainda temos aqui outra particularidade, tendo em conta as despesas que a família tenha, a família ou que individualmente tenha mensal, nunca vai ficar com menos do que o que seja necessário para manter essas despesas. Porque aqui, como eu falei, o processo de insolvência tende a ser um processo justo, ou seja, ele entende que o devedor tem que pagar ou tem que pelo menos fazer um esforço para pagar, caso não seja possível o pagamento integral, como é concedido pela própria figura da exoneração de passivo restante. O devedor tem que pagar, mas o devedor tem que continuar a manter uma vida normal e condigna com os rendimentos. Aqui eles não têm intenção nenhuma de que a pessoa fique sem rendimentos nenhuns para sobreviver, e sabemos logo que aqui como teto limite temos o ordenado mínimo, mas ainda pode ser fixado, exatamente, se tiver filhos, pensões de alimentos a pagar, pensões de alimentos, rendas de casa. Imagino que até tem uma renda de casa elevada. Alta, isso porque tudo... mora num sítio perto do trabalho que é cara a renda. Exatamente, isso é tudo contabilizado pelo legislador. Por isso aqui não há que ter, nós temos rendimentos, nós trabalhamos e nós passamos os recibos daquilo que efetivamente
que efetivamente recebemos. E aqui até é preciso pesar, porque nós temos de ter um comportamento, uma conduta o mais correta possível para não prejudicarmos o nosso objetivo, que é obter a exoneração de passivo restante, porque eu acho que é sacrifício durante 5 anos, Exatamente. Mas porque seja o vencimento muito alto. Se eu disser assim, epá, eu até podia ganhar 2.000 euros e ficar com eles, só consigo ficar com 800, pronto, sobrevivo durante 5 anos, depois a coisa resolve-se. Até que nós aqui também temos que nos lembrar da responsabilidade daquilo que aconteceu. Nós, no fundo, temos que ser um pouco responsáveis por aquilo que aconteceu. E aqui, o facto de termos, por exemplo, não estarmos a declarar a totalidade do nosso rendimento pode ter uma consequência muito pior do que aquela de nós declararmos, efetivamente. Por isso, como a doutora Patrícia disse, claro, tem que passar recibos. Se trabalha, tem que passar os recibos. E não tem qualquer tipo de problema. E não há que ter aqui nenhum tipo de constrangimento, porque é tudo tido em conta, os encargos que têm assumidos, e isso vai ser tudo tido em conta na fixação do montante que terá de entregar ao fiduciário. Pode até ser nenhum, porque se os seus rendimentos mensais não lhe permitem que tenha rendimento disponível, não vai entregar nenhum. Isso tudo depois vai ser averiguado e analisado no caso concreto. Eu estava a dizer há pouco, imagino que o médio são 400 euros ou 300, acho que ela lhe vai tirar. Tem direito à existência condigna, não é? Exatamente, é isso tudo. Não se quer aqui que ninguém fique privado. Aqui é tudo uma questão de equilíbrio. É um processo muito equilibrado e as decisões são sempre muito tendo em conta um equilíbrio. Obrigada. Ora, vamos então, tenho aqui mais agradecimentos pelos esclarecimentos das doutoras, que são excepcionais na explicação, segundo os nossos participantes. E vamos então para uma última questão, porque o tempo já está mesmo no limite. E a última questão da Maria Antónia, que diz: para os dois cônjuges o RMG é 635 vezes 2? Não sei valores ao certo, sabes, Ana? Teria que verificar. Eu tinha que ver isso no código, mas acho que sim, que é fixado 2 salários mínimos no mínimo. É assim, anteriormente, quando eu ainda trabalhava, tenho a certeza absoluta que era. Agora, mas isto tem de ser um bocado casuístico. Exato. Isto não se pode falar assim no abstrato, é ingrato. É isso, porque assim, eu posso lhe dizer, nós as três aqui, se nos fôssemos apresentar à insolvência, iam-nos ser fixados valores completamente diferentes. E poderíamos até nem sequer ter que... Eu posso ter um rendimento de 2.000 euros e não ter que entregar nada. Imaginem que a doutora Ana Cília tem 5 filhos e tem que pagar 5 pensões de alimentos, que eles estão com o pai. Ou por exemplo, se tenho um filho que tem um tipo de doença que precisa de que eu pago os tratamentos, exatamente, ou se tenho que fazer, porque há muitas pessoas que às vezes dizem, coisas que nós achamos que são luxos, mas por exemplo, se eu tenho um filho que precisa de praticar natação e tem um atestado médico nesse sentido, eu tenho que pagar um sítio para ele ir à natação, consequentemente ninguém me vai dizer que eu tenho que abdicar disso para pagar. Pronto, isto não dá para falar assim. Nós podemos ter casos que, como disse, temos um rendimento de 2.000 euros e não vamos entregar nada, porque a nossa vida familiar não nos permite que assim o façam. Nós aqui não estamos... tudo isso tem que ser analisado caso a caso e submetido a todo o tipo de despesas que temos. Por isso isto não dá para falar, mas sabemos que há sempre esse mínimo, sim, que pelo menos esse é garantido que nós ficamos para subsistir. Pronto, isso não há dúvida nenhuma, está plasmado no código. Agora, pode acontecer para além disso, por isso é muito complicado nós falarmos de situações concretas num abstrato, porque nós não estamos... não estamos a ver, não conhecemos a situação. E nós aqui falamos, isto são tudo coisas para vocês terem em conta e ficarem esclarecidos, mas nós não estamos a analisar concretamente o caso de ninguém, nem temos porque é muito fácil nós estarmos aqui a falar, mas depois se fôssemos ver tudo o que há de papéis e de despesas efetivamente comprovadas, poderíamos dar uma resposta completamente diferente. Isso é muito importante aqui termos em conta. Obrigada a ambas. Vamos então terminar este webinar de hoje. Antes de terminar, quero uma vez mais referir que portanto, os alunos aqui presentes como participantes poderão pedir o seu certificado através do nosso e-mail, volto a referir, cliente@informador.pt. Portanto, podem pedir o certificado de participação, nós iremos depois emitir e enviar para as respectivas pessoas. Portanto, devem, claro, colocar o vosso nome para depois podermos também colocar no próprio certificado. Volto a referir, e-mail cliente@informador.pt.
Peço ainda a todos os participantes que agora, ao terminar o nosso webinar, que preencham o inquérito que irá aparecer no vosso browser, de forma a sugerir temas para próximos webinars que possamos fazer, para ir de encontro também às vossas questões e às vossas dúvidas. Portanto, este é o mês dedicado ao tema da insolvência, portanto daqui na próxima terça-feira, portanto 2 a 8 dias, teremos à mesma hora encontro marcado então para um novo webinar, que contarei com a presença de todos, terão então de seguir as nossas comunicações para depois obter mais informações. Eu quero agradecer à doutora Ana Cecília Cardoso e à doutora Patrícia Anjos Azevedo pela colaboração, pela disponibilidade e pela bela apresentação que fizeram e, portanto, continuação de uma boa tarde para todos, para as nossas oradoras e também para os nossos participantes. Obrigada e muito boa tarde também. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada. Obrigada.